Nossa, olha, uma prima minha entrou. O, Ai, gente. o Thomas está na área. Thomas Rafa Alves. Rafa Alves. A Bela. O Will. Ah, cara, eu tô olhando aqui nos comentários. É melhor olhar aqui em cima, ó. Ó, a Bela, Anabela. Bela e Anabela. Olha que dupla. A Ludmilla, a Tati de Recife. A Vanessa, a Maiana Barbosa, a Gleide Mara Carneiro Tipo, oh, a Nádia, o Lázaro, direct from United States, o Pedro Ximenes, a Denise Andrade e eu. É nóis. E o Will que entrou aqui É, de novo. E aí, Will? Gente, mandem aviões para todo mundo. aviões do forró. Nem lembra de mim. Um abraço de Belém. Ah, eu lembro sim, pô. Quem que falou isso? Presente. Gito A tá de Tati. cabelo novo. Tá nada. É que eu acabei de tomar banho. É a mesma coisa. Esse final de semana eu engordei 500 gramas. Tô chateado. Porque agora eu sou fitness, né? Ó, o Gente, meu professor professor, gente, ele Edilson. foi. Professor Edilson foi meu orientador da minha monografia. Ih, ferrou agora. O professor chegou na área. Quero ver se eu vou Pensa, lá de pensa uma pessoa que sociologia. ficou tensa agora, pensa. O Jocunda F na área aí, ó. E aí, galera? Coisa Ai, boa. gente. Entrou para agradar as ideias. Ó, vamos ver se a É gente consegue nóis. agradar as ideias. É. Aline da Silva Penha. O Edilson tá mandando um abraço. Abraço, Edilson. Abraço, Prazerão, velho. professor. O Edilson tem um trabalho muito, muito legal aqui em Uberlândia. Ele agora está como vereador aqui, fazendo um excelente trabalho. Ai, que Fazendo, chique. olha, fazendo propaganda ainda, né? Propaganda política, gente. Então, na Isso verdade, eu não sou mesmo. filiada a partido algum, Mas votem no professor Edilson, velho, se mas você ele mora em é, Uberlândia. é ponta firme. Até porque Uberlândia é zica, né, velho, na política. Ô, cidade zica. Ô, desculpa aí, professor Edilson, o senhor tá lá agora, mas o senhor sabe melhor do que eu, né? Puta, meu Ai, Deus do céu. Acho que só perde pra é. Goiânia. Goiânia, velha. Goiânia é o novo Texas. Ó, o Sandrão entrou na área. E aí, Sandrão, o Túlio entrou. O Túlio, cara, ele é Túlio, viciadão em Fórmula Fórmula 1. 1, cara. Esses dias eu estava olhando no Instagram, tem foto com os caras, com as moças lá, que fica lá. Tem foto com os carros. É uma doideira. Ó, o Caio é de Ribeirão Preto. Gente boa, mano. Ele não pode mais ir em Goiânia. Ele teve um problema lá a última vez que ele foi. O passaporte dele, ó. Ah, ó, aqui, ó. Tamo junto, hein? Ó, ó. Eu também, pô, eu também. Ó, cuidado que você Ah, vai falar aqui, que se essa live vai ficar gravada, se não me se cuidado, como você vai dizer, hein? é verdade. Nós queremos dizer a todos vocês que o querido presidente Donald Trump é um amor de pessoas. Que aquela coloração que ele põe na, fica show. Eu adoro. E a cloroquina, que Ai, infelizmente foi proibida lá e enviada para nós, né? Muito uhum. obrigado. Nós estamos muito felizes. Thank you, my president. God bless you in America. É Ai, nóis. amém, amém. Não manda as pessoas embora daí, não, Trampão. Nós estamos levando só uma coroninha de boa aí, no meio desses Não, nós grifinhos, não estamos levando mata, corona não. porque se tem uma coisa que lá tem é corona, não estamos levando nada, já está lá já há muito tempo. Ah, é verdade. Nós só estamos querendo ir aí, ficar aí, pegar uma corona de boa aí em Nova York. Eita, mano. Ai, O meu Deus, bagulho é doido. peraí, apareceu um trem escrito aqui, eu não sei. É cloroquina. Ah, o laranjão na cara dele é cloroquina. Ai, É meu Deus, muito. peraí que tá passando, tá aparecendo uns negócios aqui, peraí. Não, pode ir Deixa falando aí, aí, Lili, só que eu tô... deixa aí que senão, se esse Não, trem mas cair, agora eu não não volta consigo ler mais os... nunca. Subiu uma tela que eu não consigo ler os comentários. Não quero... Aí tá falando, Abaixa ela remover sim. Gita, eu não posso. É, Não, não, não. remove ou não. Ó, a Teliane Nilzária Ribeiro entrou na área. É Nilza, A cara. mãe, é a mãe da Bel, tia Nilza. Ô, tia Nilza, beleza? Ateliê Nilza Ribeiro, falei errado. Nilza É. Ribeiro, ó, chique. Ai, gente, eu O não sei como é que eu... Cristiano Thaís tá aí na área também.
Eu tenho que Ah, meu falar o Deus. nome todo, né? Porque eu nunca sei dizer, assim, se é Thaís, se é Cristiano, né? Igual Miriam Ribeiro Mi. Então tem que falar tudo, porque às vezes é a Mi só, não é a Miriam. Igual lá, quer ver, ó, é difícil demais isso aqui. Esse trem é difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos. Oi, e aí, Miriam? Firmeza total. Aqui quem está falando é o Gito, essa aí é a Lili. Aí, ó, tá vendo? Ó? É a Thaís lá, mas tá escrito Mas Cristiano. aqui. Aí, você viu como que o trem é perigoso? Aí você fala, ei, Oi. Cristiano! Ai, A Thaís fica, pô, nem citou meu nome. Mas como que eu ia saber? Aí agora tem que falar tudo, que eu tô aprendendo nessa vida. é A porque Miriam é os de, perfis de casal, né? a Miriam de Olímpia, aquela terra que tem o trem lá, como é que chama? Aquele negócio igual Caldas Novas. Ah, gostei mais? Isso, ela, ô Miriam, ajeita pra nós ir aí, nadar aí nessas águas aí. Manda um salve, Gitão. Você é show. Ah, o nome do meu programa. Você é show. Manda um salve. Ô Igor, salve, salve, meu mano. É nóis. Termas, termas. Ô Miriam, ajeita aí pra nós aí nos termas aí, velho. Nós ficar o dia inteiro aí deitado dentro da piscina. A gente só sabe fazer xixi, né, gente? Menino, Claro, né? Mas depois a gente não volta. vamos, não Assim que vamos liberar. Ah, não abusar tá da sorte, liberado. não. Vamos. Ah, é verdade, eu esqueci que tem coronavírus. Já esqueci já disso. De tanto que eu tô trancado dentro de casa, eu esqueci que existe coronavírus. O motivo pelo qual nós estamos trancados, eu já esqueci já. Lili, você travou? Não, eu tô só Ah, esperando. é que você fez cara de que travou. Eu já falei, nossa, mano. É Não. porque quando a conversa tá ruim, você finge que trava, né? Você faz assim, ó. É. Ai, gente, esse papo. Aí você Tá bom, gente. desliga. Tá, eu Vamos quase lá, acreditei vamos. agora. Vamos antes que É, essa desgreta caia. Aí nunca mais volta. Eu tô com a pauta aqui, ó, desde é sábado. verdade. Lili, vamos voltar desde o começo, né? Como que era a Vamos. pequena Lilizinha na cidade de Uberlândia, Minas Gerais? Conta pra nós. Você falou que você era tímida e aí caiu, nunca mais deu certo. Tudo. Só porque eu falei que eu era tímida. Na verdade, eu era bem É, extrovertida, né? eu queria dizer aqui que. Mas Ai. fala aí, você era Então, tímida não, mesmo? eu era assim, uma criança muito tímida, uma família comum, né? Tipo, sou filha dos meus pais, né? Sou a filha do meio, tenho duas irmãs. Uma daqui a pouco vai brotar aí para encher, né? Nossa paciência, ela vai aparecer. Mas nasci aqui em Uberlândia mesmo. Mas sim, fui muito introvertida, muito Uhum, tímida. E aí na escola, muito. Eu não gosto nem da palavra antissocial, porque eu acho que isso para uma criança ainda é muito forte, né? Mas com muita aham, dificuldade de me sociabilizar e tal. E aí, um pouquinho sozinha também, né? Que ninguém, né? Só que, ninguém. e aí, sim, nunca, na parte, né, quando criança, nunca não gostava muito de estudar, porque eu achava que eu não era inteligente. E aí, o que foi que me salvou, em certo sentido? Depois, se a gente faz um recorte, pula lá para 15, 20 anos depois, eu fui descobrir que, na verdade, isso tudo era uma outra questão, né? Eu tenho dislexia, e aí só fui descobrir isso muito tempo depois. E aí eu entendi, né, tipo, muita coisa de como que as coisas se deram na minha infância. Mas uma das coisas que me salvou foi o futebol, né? Eu comecei a jogar futebol, a treinar futebol com 9 anos. E aí Hum, estava dentro de um timezinho, né, na escola, depois passando. E aí isso fez com que eu me soltasse mais. Aí eu comecei a fazer amigos e tal. Mas assim, foi uma criança normal. Normal não, né? Que eu não sei que essa palavra é, mas uma criança comum, assim, sem nada sim. muito. Nessa época, seus pais já moravam assim na roça ou não? Eram mais Não, não, urbanos? não. Não, a gente, na verdade, eles moram hoje no sítio, mas depois, né? A gente nasce, minha mãe é goiana, meu pai é mineiro, e aí nós três nascemos aqui em Uberlândia, só que na cidade mesmo. Meu pai trabalhou com gás, né? Meu pai tinha um depósito de gás, Aham, e, e aí, depois que eu saí de casa, com 23 anos, bem depois que os meus pais foram para o sítio. Foi mais uma que, né, eles não sempre moraram na cidade. Sim, meus pais foram criados na roça, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. aham. Mas a minha infância não, a minha infância foi na cidade mesmo.
E jogando bola, Lili, deu alguma coisa? Você ganhou algum título? Mesmo que seja da cidade, do bairro, não deu Então, na nada? verdade, eu comecei a treinar na escola, né? E aí, né, competir, né, nas salas. Depois a gente começou a competir com outras escolas da cidade. Aham, Mas eu tenho uma medalha de ouro e duas de prata com futebol e uma com handball, que eu também jogava handball, né? Só que assim, aí quando eu entrei de 15 para 16 anos, teve uma seletiva do Vasco da Gama aqui em Uberlândia. E aí eu fui, né? Tipo assim, vamos. Isso foi o quê? Década de 90, né? Eu sou nascida na década de 80. Então, uma menina jogando futebol naquela época, né, já não é tão nossa. como é hoje. Hoje ainda tem as questões, mas né, é bem diferente. E aí eu Aham. fiz o teste, eu até cheguei a passar, mas aí não tive autorização para ir e tal. E aí foi quando eu parei com o futebol. Falei, aí foi quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha de 15 para 16 anos. Mas Uhum. assim, ganhei umas medalhazinhas, mas assim, eu queria seguir profissionalmente mesmo. Eu ainda brinco, falo com meu pai, mas com minha mãe, que se tivesse dado tudo certo, hoje eu tava jogando com a Marta, hoje eu jogava na seleção e tal, porque é a idade delas, né? Tipo assim, a Eles gente tá nessa proibiram, mesma né, fase. pô? Perderam a chance de ter a casa própria. Já viu aqueles testemunhos? Não, eu comprei. A casa Ai, ai. própria, né? Você sabe que o meu pai, ele também jogou. Ele jogou no Inter de Limeira, que é um time pequeno do interior de São Paulo, mas que revela jogadores, né? E quando ele era pequenininho. E a minha avó proibiu também que ele continuasse os treinos, porque naquela época futebol não era uma coisa assim bem vista, né? Quem jogava bola era vagabundo, né? Tinha que trabalhar e Sim, tudo mais. sim. E Imagina. aí ele não Pode falar. continuou. Aí imagina, eu acho que você ia falar isso agora, imagina para as Imagina para mulheres, uma né? menina. E aí, outra, eu era menor de idade, a escolinha Uhum. era no Vasco, então provavelmente teria que viajar, né? Sendo uma menina menor de idade, treinando futebol no outro estado, tipo É, assim, né? Naquela época era completamente inviável. Então é não isso rolou. mesmo, Aí ó. minha carreira acabou ali mesmo. Acabou. A do meu pai também acabou ali, ele nunca mais foi treinar. E o Inter depois foi campeão paulista de 85, é isso mesmo. Olha só. O, Sobre o Vasco eu não falo tanto, porque, né? Eu, oh, eu, mas você eu ia queria ir pegar pro uma Vasco época só para ir pro legal. Corinthians depois, entendeu? Ah, nossa. Cruz, credo. Ô Lili, deixa eu te contar uma história que acho que você não sabe, acho que nem ninguém aqui sabe, né? Mas eu cresci em Corderópolis, né? É uma cidade pequenininha, perto de Araras, Limeira também. E o Roberto Carlos, que jogou no Corinthians, no Palmeiras, na seleção, lembra? Sim, Das pernas sim. grossas lá. Ele, ele cresceu ali em Corderópolis jogando bola, a família dele é de lá ainda, inclusive os pais, né? Os pais moram lá Uhum. moravam na rua de casa quando ele profissionalizou. E eu fui jogar um campeonato municipal daqueles que formam os times mesmo e da molecada, né? E aí divide. E, cara, eles fizeram um time muito bom mesmo, e me botaram nesse time. E eu era, de verdade, assim, eu era o pior do time bom, entende? Eu não era ruim, assim, não. Eu jogava certinho mesmo. Mas eu era o pior do time bom. Então eles me colocaram no salão de pivô, né? Fica lá na frente, né? Aí eles faziam tudo e eu chutava pro gol, né? Mas eu fazia umas jogadas boas também, assim, sabia jogar legal e tal. Você é Mas eu aquele jogador que a gente tem raiva, né? Que faz o gol, mas não faz mais nada, só faz o gol, né? exatamente. Eu sou assim. Aí e nesse campeonato, cara, eu fiz muito gol mesmo, assim, porque o time era muito bom, aí sobrava direto, gol, 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 né? E aí, quando acabou o campeonato, eu tava na artilharia. Lá eles davam medalha para três pessoas, né? Três Uhum, artilheiros. Eu acho que para dar uma incentivada para molecada, assim. Então não tinha sim. o primeiro, o segundo, o terceiro, era os três mais, né? Então, eu ganhei uma medalha de artilheiro em Cordeirópolis e quem entregou para mim foi o pai do Roberto Carlos, seu Oscar, ele chama. E aí ele Ó, falou para mim assim, ó, essa medalha que você está ganhando hoje, o meu filho não tem, porque ele não conseguiu ser artilheiro aqui. Aí eu saí de lá pensando, chupa, Roberto, nossa. aqui é Ah, Vitão, pô. será que você trocaria essa medalha pelas outras dele? Será? A medalha eu trocaria, sim. Agora, difícil seria trocar o
cartão de crédito, né? Eu queria trocar o cartão. A medalha eu não ligo, não. Não precisa nem ser tudo, pode ser só um pedacinho do cartão. Ô, Lili, aí você saiu de casa aos 23 para projetos humanitários, missionários e tal, né? Isso. Na verdade aí foi foi assim. Quando aí você foi para Jocum? Primeiramente, a primeira missão que eu participei, né, a primeira agência missionária foi a Jocum. E assim, só voltar um pouquinho, só para não dar um corte. Aí teve essa parte da infância e tal, e aí, nesse processo, quando eu era adolescente, eu teve esse processo de eu entrei, a gente era da Igreja Católica, a gente tô falando aqui, né, contando a história, a gente só, assim, era por conta do meu pai e tal. E aí, infelizmente, aconteceu uma tragédia da nossa família. E aí, por conta disso, a gente perdeu a minha avó de uma forma muito trágica. E aí, por conta disso, a minha mãe começou um tratamento terapêutico e tal. E aí, essa terapeuta dela, ela era de uma igreja evangélica, a igreja presbiteriana aqui de Uberlândia. E aí, minha mãe começou a ir na igreja. E aí, e levou a gente. Essa igreja que você está citando aí, a presbiteriana, é a mesma do ministro da Justiça? Oi, cortou aqui, deu uma interferência aqui. Beleza, não, então vamos continuar então. Aí minha mãe foi e a gente foi no embalo, entendeu, com ela. Então, tipo assim, e aí a gente começou a participar dessa igreja e tal, e depois de um tempo dentro nessa igreja, aí eu entendi que eu queria fazer umas outras coisas. Fiquei um tempo prestando vestibular para educação física, porque já que eu gostava muito de esporte de futebol, e eu achava que eu não dava certo para outras áreas, aí eu falei, então vamos para educação física. Só que aí não consegui passar. Cheguei até muito perto, mas não deu certo. Aí foi quando eu decidi querer fazer outras coisas e tal. E foi quando eu fui fazer esse curso, né? Nessa missão lá na Jocum. E num curso de treinamento, né? E tal. E aí eu fui e acabei ficando por 4 anos lá. Sim, foi então, nessa época que a gente se conheceu, né? Foi nessa época, em 2000. Você já era obreira, não é? Obreira. Obreira. Eles chamam de obreira, né? A gente era voluntários lá da base, né? Isso. Trabalhavam. Aí eu trabalhava com uma escola que era nessa mesma escola que eu fiz, que é a escola de treinamento discipulado. Aí depois eu fui trabalhar com essa escola, depois fui trabalhar com outras coisas e tal. Então, assim, aí eu fiquei 4 anos nessa missão. E depois voltei para Uberlândia e foi quando eu fui fazer faculdade. Foi quando... Na verdade, eu sempre gostei das ciências sociais, né? Tipo, a sociologia sempre foi uma coisa que mas eu nunca achava que eu ia dar conta de fazer. Eu sempre tive aquela coisa muito... Não, é um curso muito denso para minha cabeça conseguir fazer, entendeu? Não sei se o Edilson está aqui ainda, mas o Edilson sabe, porque ele me ajudou bastante nesse processo todo, né? Porque, inclusive, eu descobri a dislexia na faculdade. Então, ao mesmo tempo que é libertador você saber, tipo, né, em certos sentidos, que, tipo, você tem uma condição, o problema não é porque você não tem intelecto suficiente para aquilo, mas você tem uma condição, e aí você tem que trabalhar com aquilo. Ao mesmo tempo que é libertador, também é muito difícil, porque é uma coisa nova. Então, você tem que se adaptar, você tem que, né, descobrir as formas como que você vai estudar, as formas como que você vai receber, aprender conhecimento, pra você poder fazer. Então, é um desafio, né? Aí eu voltei, mas aí... Fala. O Sandro tá falando que 4 anos lá em Contagem já garante o céu já, né? E eu tô zoando aqui, galera, da Igreja Presbiteriana, porque eu também sou da Igreja Presbiteriana. Eu e a Lili, a gente tem uma trajetória muito parecida, que é vindo da Igreja Presbiteriana, depois indo para Jocum, Jovens com uma Missão, e com problema de dislexia também. E tem uma avalanche ainda aí no meio, é verdade. Cara, porque, ó, 4 anos, se 4 anos na Jocum eu vou pro céu, mais 2 do avalanche, meu filho, o galardão vai ser ótimo. Nossa, você tá garantida por mais 3 eternidades aí. Ó, eu fiquei 9 anos na Jocum, mas um monte de escola de História e Política no Avalanche, eu posso reencadernar 3 vezes que o céu tá garantido. Você nem vai voltar como uma ameba, nem como um... Né? Você vai voltar de boa. Eu vou voltar evoluído, eu vou voltar príncipe, sei lá, jogador de futebol. Você vai voltar o Roberto Carlos, você vai roubar... Dessa vez... e aí foi quando eu vim fazer sociologia. Foi aí que eu sempre gostei e tal, mas assim, inclusive o meu plano de vida era, eu vou fazer educação física, e aí depois lá na frente, depois que eu estiver super bem estruturada, por hobby, naquelas, né?
por hobby, eu vou fazer sociologia porque é um curso que eu sempre gostei. Sociologia e história eram as minhas matérias favoritas no ensino médio, né? Então eu sempre gostei. E aí depois que eu, né, depois de um tempo, que eu já estava, inclusive, bem mais madura, eu saí de casa com 23 anos, então assim, eu voltei, eu já estava com 27, bem mais madura, inclusive, falei, por que não, né? Eu voltei, na verdade, por conta de um probleminha de saúde que eu tive, e aí eu precisava ficar aqui durante um tempo. E aí eu falei, vou aproveitar então, mas aí eu estava assim, né, há praticamente 5 anos sem estudar, aí fui fazer um cursinho pré-vestibular, fiz um cursinho pré-vestibular alternativo que tem aqui, o Futuro, que inclusive é uma galera super massa, e aí falei, né, seja o que Deus quiser, né, porque 5 anos sem estudar, com dislexia, fazendo pressão, aí eu peguei e Nossa. passei de primo, assim. Ô Lili, se eu Foi muito ficar 5 legal. anos sem estudar, quando eu volto pro vestibular, eu escrevo cebola com S. Eu respondo a prova de ponta cabeça, assim, ó. Nossa, é difícil demais. Ó, Não, e foi me muito diz uma legal. coisa. E como rolou sua parada com o evangelho, assim, para além da igreja, né? Tipo, porque a gente às vezes tem Sim. uma frequência litúrgica, mas aí, de repente, o evangelho nos pega no meio do processo. O cara tem 30 anos de convertido e aí o evangelho pega ele, né? Como que foi com Sim. você? Exatamente. E quando eu falei que a minha mãe, tipo, ela começou na igreja, a gente foi, tipo, não sei das minhas irmãs, mas eu, por exemplo, não fui voluntariamente. A gente Uhum, foi, ela ia, a gente tinha que ir e tal. Então, assim, não é. Então, ter estado ao primeiro momento na igreja não foi uma coisa que eu queria. Aí esse uhum, processo, tanto é que eu vejo muita gente, né, falando, é porque foi um dia tal, a Bel mesmo falou, né, que foi convidada para ir para praça e tal, uma galera, uhum. e muita gente tem esses encontros assim, né, esse dia que teve esse start, assim. O meu foi um processo, né, um processo que, Sim. eu brinco, eu brinco que quando deixou de ser, quando eu passei a começar a ir voluntariamente, aí eu comecei a entender de fato quem que Uhum. era Jesus, assim. E, e uma outra coisa, quando eu fui também para a missão, lá na missão mesmo, eu considero assim, se você for falar historicamente, né, tipo assim, aliás, uma data para esse encontro consagrado que você teve. Então, assim, eu coloco mesmo esse primeiro momento que eu estava na missão, que foi Uhum, quando realmente eu tive um contato com Cristo mesmo, de uma forma mais pessoal, né? De uma forma uhum, mais tipo, não é só o símbolo religioso, não é só o rito, não é só, né, a uhum. instituição, a religião, mas é uma coisa mais pessoal, né? E aí, a Legal. partir daí, você começa tipo, né, a, a, a querer saber mais, a querer conhecer mais, né? Então, e foi muito legal. Mas, assim, é sempre um processo, porque aí, de um tempo depois, Uhum. as nossas figuras vão mudando demais, né? Tipo assim, inclusive, Sim. as nossas percepções, né? E aí, tipo assim, tanto é que hoje, tanto em relação à missão, né, a Cristo, ao cristianismo, a questão, quais questões forem, questão política, né? Tipo, Uhum. vão mudando com o tempo, né? E eu acho engraçado você sempre perguntar para as pessoas como que era a pessoa pequenininha, né? Porque se você perguntasse como que era a Liliazinha para mim há 10 anos atrás, eu ia falar outra coisa. Se você perguntasse, Uhum. sabe, há 15 anos atrás, eu ia dizer outra. Mas hoje eu já tenho uma Uhum. outra percepção de quem que era a Liliazinha, entendeu? É muito interessante isso. Cara, é muito doido também você falando sobre esse dia, né? Porque eu lembro quando eu tinha 16 para 17 anos, teve um dia, assim, que foi num acampamento, porque a gente vem de uma igreja muito tradicional, então naquela época a gente tinha dificuldade para se manifestar e tudo mais, né? Então no acampamento eu acho que eu me senti mais à vontade sobre o que estava rolando, assim, né? Então eu entendi, eu discerni que aquilo ali tinha a Uhum. ver com uma proposta do evangelho e tal. E eu lembro desse dia. Só que, cara, quando eu conto essa história, todo mundo fica pensando, ó, o Gitão converteu 16 anos. Mas, cara, isso foi no domingo. Eu chorei um monte e fiz minhas orações dizendo, Deus, eu quero ser do Senhor, aquela coisa toda. E na segunda-feira eu continuei a mesma merda de sempre. Tipo assim, porque não é um processo de... Não é aquela coisa Sim. que você, né? É devagarzinho. Aí depois eu fui para missões também, fui tendo novas percepções acerca de tudo, mas eu acho que comigo rolou de verdade
quando tipo, quando eu não quis mais essa fé, tá ligado? Tipo assim, quando foi lá na Cracolândia, foi um dia lá que eu falei, ah, você tá doido, eu não quero isso aqui pra mim não, velho. Deus não existe não, essa Cracolândia é um inferno. Aí foi nesse dia que eu falei, você tá louco, eu não quero nunca mais disso. Foi a partir daí que eu falei, não, mas não faz sentido pra mim uma vida que não seja assim, na busca por ser parecido com alguém. E aí tem um monte de gente para eu escolher ser parecido, mas parece que Jesus é o mais gente boa, né? Então vou com ele. Tipo, acho que foi nesse dia aí que eu já tinha uns par de anos de igreja e de missionário. Eu já era missionário quando eu converti de verdade, né? Mas é legal que seja E esse também porque eu acho processo. que a gente vai se convertendo, né, à medida da vida, né? Tipo Isso. assim, a gente tem um primeiro encontro, eu falo que esse foi o meu primeiro encontro mesmo consagrado, tipo assim, sabe, com Aham. Cristo mesmo. E aí, a partir daí, foram tantas crises e tantas conversões, e, sabe? E é muito É, legal, porque isso é muito rico também, né? Quer dizer que a gente não está sim. engessado numa única coisa e que a gente está, né? Que a gente tá vivendo. E a crise, ela faz parte, né? A crise de fé, ela não é antítese da fé, ela é parte da fé, né? Você ter Exatamente. crise é parte da fé, da tua busca por uma espiritualidade, né? Então eu não tenho medo de vez em quando acordar ateu, não. Tem dia que eu acordo ateu, né? Aí eu vou dormir evangélico. Tem dia que eu acordo ateu, eu vou dormir ateu também. E tem Sim. dia É, né, eu acordo evangélico, vou dormir ateu, que isso tem acontecido mais frequentemente. Ô Lili, e você ah, era uma missionária legal ou fuleiragem? então, defina a palavra legal e defina a palavra fuleiragem. Porque eu acho que eu era Vamos. legal e fuleira ao É, mesmo tempo. eu também acho. Assim, eu acho que. Bom, Ah, eu era legal no legal, sim. sentido de visão do reino, de como anunciar o evangelho, sem essa opressão, de converter a galera no tapa, né? Tipo, de fazer a contagem. Hoje converteu 35 pessoas, né? Essas paradinhas assim, né? Eu acho que isso era legal, porque senão você não tava aqui nessa live aqui, os missionários mala, eu não Eu, tenho mais vínculo. eu acho que eu deixei de ser, eu passei a ser legal, então. Porque eu É, tive essa fasezinha assim, tive. eu tive Até porque, também. tipo assim, quando a gente está debaixo de alguns sistemas, a gente acaba, tipo, na verdade, qualquer sistema, seja ele qual for, ele, né, ele ajuda a construir quem a gente é, né? Aham. Então, em certos sentidos, eu teve um primeiro momento que eu fazia assim, sabe? Que eu fazia essa parte mesmo de você querer doutrinar a pessoa a qualquer custo, de você, É, tipo, tá lá assim, ó, ai, a portadora da verdade absoluta, e tipo aham. assim, e aí não vem nem as pessoas nem nada, aí vem Deus e fala, minha filha, tipo, baixa sua bolinha aí, porque o negócio é mas tão diferente que você tá achando que é. É. Então, assim, e aí, mas assim, ou seja, fui fuleiragem, fui legal, e aí a gente vai dançando nessas duas coisas. Mas assim, hoje, como eu disse, a minha construção em relação, assim, né, minhas percepções em relação a isso é bem diferente. Então, Cara, é hoje muito não mais. doido. Eu também tive essa fase aí do fuleiragem, mas eu acho que durou pouco tempo, assim, eu não consegui mentir muito, né, por muito tempo, porque eu não sou assim, né, então, para você ter ideia, eu usei terno, cara, em 4 cultos durante um mês, que palhaçada, né, Entendeu? mas é por conta das figuras que a Não. gente escolhe para observar e ser igual, né? Aí depois que eu tava lá de terno lá, que eu pensei, mano, nada a ver, né? Tipo, o que que eu tô fazendo, né, mano? Aí cai a ficha, assim. E não que quem use terno não é nada disso, é que eu, Sim, Gito, quem me conhece sabe sim. que não tem nada a ver terno comigo. Eu usei para casar, vou usar para morrer. E eu acho que vai ter mais É. casamento. Então, vamos ver. Né? Mas se tiver, eu também não vou de terno, só de sacanagem. Então, meu, a gente tenta se transformar, às vezes, no imediato, né? Na nossa influência imediata.
Tá Sim. dentro dos Eu acho sistemas, né? eu acho que a questão é o padrão, tipo assim, é o que você falou. Não tem problema nenhum, desde que você seja quem você é, entendeu? Tipo assim, em alguns Exatamente. momentos realmente aconteceu isso comigo. Eu me via falando assim, gente, eu não estou sendo eu estou só sendo um reflexo que está sendo Aham. imposto, entendeu? Então, assim, Isso. eu faço parte dessa máquina, mas eu não sou assim, entendeu? Então Uhum. não. E aí, a partir disso, aí começa, né? Porque aí, por qualquer coisinha que você faz, aí o negócio fica estranho. Porque a partir do momento que você deixa de pensar um pouquinho fora dessa caixa, aí, mas se é quem a gente é, então a gente também dá a cara a tapa, entendeu? Isso. Porque É difícil ser quem a gente é, né? Você tem que pagar um preço para ser quem você é. Mas é o preço de uma consciência tranquila, né? É o preço de você deitar no travesseiro e pensar, que se dane, eu sou assim. E também acho que isso tem muito a ver com a questão que a gente estava brincando antes, né? Da Ludmilla, de identidade, né? Quando a gente se percebe que a gente é isso mesmo, e quando a gente também entende que Deus gosta da gente assim, tipo, meu, acabou, né? Eu não preciso fazer nada para agradar a Deus porque ele vê o meu interior. É, não, você não precisa. Ah, mano, então você é o mesmo, né? Então é muito libertador isso. Ô, Lili, exatamente. E aí, pode falar. É só que para eu. completar o que você falou, mas e aí esse processo de identidade não necessariamente ele dá em épocas diferentes. Então, É. à medida do momento que você vai tipo, confirmando essa questão da identidade, aí você vai tipo, aí você vai escolhendo o que é que você quer levar na bagagem, o que é que você quer se Aham. desfazer. Entendeu? Então é nesse processo aí. E até hoje a gente vai construindo, né? Identidade não é um negócio que a gente descobre na feira, né? Que a gente vai lá e compra. A gente vai construindo com o tempo. Sim. Mas eu acho que o princípio dela é discernir quem a gente é, entre aspas, né? Quem a gente é em Deus, né? Ou que a gente é esse ser em mutação que Deus entende, que Deus percebe, que não fica bravo quando a gente dá deslizes na busca por ser quem é, né? Então é muito legal isso. Para mim, pelo menos, foi muito libertador, assim, quando eu pensei, ah, mano, dá para ser o Gito mesmo, às vezes isso não vai ser legal para os lugares que eu frequento, mas Deus está me deixando em paz em relação a. Eu estou em paz comigo mesmo, né? Então isso é muito interessante. É, Lili, verdade. e o que. Vamos falar da sociologia do afeto? O que é Vamos. que você entende por esse termo, né? A sociologia pensa a sociedade, mas de um modo afetuoso, né? Já que nós estamos em tempos de extremismo, radicalismo, é mais ou menos nessa área aí. Exatamente. Na verdade, é um termo, tipo, né, não que eu tenha inventado a roda, mas eu tava num processo reflexivo já tem algum tempo, né? Uhum, E aí eu estava pensando, gente, o que que é, né? Justamente pensando nessa onda toda de ódio, de intolerância que a gente vive e que está posto, né? Que tá, não é aham, assim, as pessoas odiosas estão odiando. Tá posto, e aí se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar nessa também. E aí, uhum, como você disse, né, a sociologia nada mais é do que, né, o estudo do que é esse olhar das nossas relações sociais, né, o estudo das interações sociais, da gente, né, vivendo, da nossa uhum, vida enquanto sociedade. Como que a gente pode fazer isso de uma forma mais afetuosa, né, de uma forma mais uhum, amorosa? Porque eu acredito que é o que a gente está precisando, porque ódio, tipo, como eu disse, o ódio já está posto. Então, assim, e uhum, será que a melhor forma é a gente combater um discurso de ódio com um discurso com ódio? Então, eu não sei se uhum. esse é o melhor viés, entendeu? Então, acho que a gente precisa. Nossa, que E frase aí. legal essa aí. Vou até anotar aqui, velho. Combater um discurso de ódio com ódio, né? Que é o que muitas vezes a gente faz porque a Sim. raiva toma, né? E assim, e aí, quando a gente fala de sociologia do afeto, tipo, de olhar as relações sociais de uma forma mais afetuosa, eu não estou falando tipo, de ser passivo, porque Uhum, né, a gente tem uma questão muito grande hoje, que eu acredito que é um problema de conhecimento, que a gente tem um problema conceitual muito grande, a gente não entende muito bem os conceitos. E uhum, aí, ser afetuoso não quer dizer ser passivo, não quer dizer que uhum, nós vamos todo mundo com uma rosa branca, e aí a gente vai começar, a gente só quer, tipo, coisa linda, aí de fundo, tipo aqueles filmes, e de repente para tudo, e aí começa uma música, um musical, a gente começa a dançar, tudo aham, maravilhoso, e a gente vai mudar o mundo desse jeito. Não aham, é. Ser afetuoso é justamente ter um olhar para essas relações menos carregado de ódio.
menos carregado de intolerância. Porque o que eu tenho visto, Gito, e aí qualquer uma aqui pode dizer isso pra gente, porque a gente tem visto quando a gente abre uma matéria, quando a gente abre uma rede social e vai ler os comentários daquilo, Nossa. você fica assim... e aí você vê gente muito legal, que você fala assim, caraca, assim, essa pessoa... Assim, é um discurso tão raso, e aí por isso que eu falo que a gente tem que aprimorar os nossos conceitos, porque eu acho que essa quantidade de informação que a gente tem, essa rapidez de informação, está empobrecendo a gente, sabe, intelectualmente falando. E quando eu falo intelectualmente, eu não estou nem falando na questão tipo, da academia, da cátedra, essa coisa, eu não faço parte dela, né? Eu não faço. Mas eu estou falando no sentido, tipo assim, da gente produzir conhecimento, da gente produzir uma reflexão, da gente questionar ou não as coisas. É tudo muito papum, assim, ó, as informações são rápidas, eu bato o olho no título, eu com todas as minhas percepções, porque assim, cada um de nós tem 1 milhão de categorias que nos formam. Eu, por exemplo, vou citar 5 categorias minhas. Eu sou mulher, branca, feminista, cristã e, vamos lá, mais uma. Tipo, corintiana, entende? Tipo, então, essas categorias e várias outras me fazem eu ser quem eu sou. Então, o meu olhar frente às coisas vão ser assim. Então, se tiver uma mulher, que é cristã, que é feminista, que é corintiana, mas que é negra e não branca, vai ter um outro olhar completamente diferente, mesmo as categorias sendo tão parecidas, mas uma única categoria faz a gente mudar completamente as nossas percepções da vida. Então, o que eu tenho visto, tipo assim, é que a gente não está aproveitando bem o que a gente poderia. Porque a gente está, tipo, recebendo informação demais e rebatendo essas informações muito rápido. A gente não lê, a gente tipo, não pesquisa, a gente não vê fonte. E aí, tipo, e aí os nossos discursos ficam extremamente rasos. Por isso que eu falo que eu acho que está havendo um empobrecimento. Porque aí, assim, se eu penso mais para o lado da esquerda, qualquer coisinha que eu leio, eu falo isso porque eu faço isso, gente. Qualquer coisinha que eu leio, a gente já faz assim, a gente já arma as garrinhas já. E aí, se a pessoa é de um outro lado, mas tipo assim, cara, e a quantidade de categorias que tem? E o tamanho desse espectro que é, entendeu? Porque se tem uma, por exemplo, né, falando de política, se tem uma esquerda aqui, tem uma direita aqui, a quantidade de outros caminhos. Se tem 50 tons de cinza, por que não vai ter pelo menos 50 tons de política, não é mesmo? Exatamente. E Lili, então... e é difícil porque a gente está nessa época que o Bauman vai falar da sociedade líquida, né? Que é tudo muito superficial. E ele e outros, né? Que a gente cita ele porque ele é o velhinho, mais gente boa. Cara, essa superficialidade, ela resume tudo em duas coisas, né? No dualismo desse tempo, que é direita e esquerda, bonito e feio, rico e pobre, negro e branco, né? Geralmente... Gordo e magro. Gordo e magro. E, cara, e quase sempre os debates não estão nessa superficialidade, justamente por causa desse tempo em que você se define de um modo muito pragmático, assim, né? E se fecha, né? Cria seu gueto. Então, geralmente eu vou conversar com alguém e os caras falam, Gito, como que é o seu posicionamento político? Eu não sei se você viu eu tentando responder isso, né? Fizeram uma perguntinha para mim. Porque assim, eu sou uma construção de um monte de gente que eu leio. E assim, cara, é difícil que você fala assim, não, eu sou à esquerda. Aí os caras já botam tudo num pacote só. Né? Então, dentro do espectro da esquerda, tem 1 bilhão de coisas. Né? E as pessoas estão definindo a gente assim, né? Ó, o Gito é da esquerda, então automaticamente já é a favor de tudo que o PT fez, do Stalin. Sim, já é comunista, tipo comunista. Tudo, né? E ele é crente. Então, mano, onde já se viu um cara que é tipo... ele é da Igreja Universal e comunista ao mesmo tempo. Entende? Duas coisas que eu não sou. Não sou nem da Universal e nem comunista. Mas é por causa dessa superficialidade do assunto. E o que está mais difícil é quando a gente tenta argumentar, que aí vira uma coisa assim, mano, não vem dar essa aula para mim, né? Não vem vomitar conhecimento. E outra coisa que tem acontecido é assim, olha, não importa o que aí você é arrogante. Comigo.
Isso, já aconteceu comigo assim, que o cara falou assim, olha, Gito, eu quero ouvir o que você tem a dizer, mas não importa o que você diga, essa é a sua opinião. Então o que você quer ouvir, desgraça? Se eu não posso... Né, mano? Então, assim, é ruim quando É, a gente não tá aberto ao diálogo, porque um diálogo que eu ouço você pronto para não concordar, não é diálogo, né? sim. Diálogo é a possibilidade de ideias, é abrir mão de conceitos, é construir novos conceitos juntos, né? Pô, então, e sem afeto, não dá, né, cara? Quando eu vou conversar com alguém que eu já tô com raiva porque a pessoa falou alguma coisa, que entrou atravessado, né? Cara, não faz bem, né? Não termina o diálogo. Aliás, não é nem um diálogo, é aula de um, aula de outro e não tem sentido isso, né? Então, o afeto eu acho que é a possibilidade da gente dialogar, entendendo que a gente não está certo sempre, né? E que a gente vai construindo possibilidades a partir do momento em que a gente vai, né, É. entendendo, Sim. respondendo. E se já é difícil fazer isso, né, se já é um desafio fazer isso no âmbito, né, pessoal particular, vamos supor, eu e você numa conversa, imagina a gente falando isso com um olhar mais sociológico, né, fazendo isso entre as Nossa. relações mesmo. Então é muito mais Uhum. complicado, porque aí a gente, o que está acontecendo? A gente está entrando nos nossos guetos, e aí, assim, né, eu gosto muito de metáfora, né, mas aí é como se a gente tivesse, tipo assim, fazendo uma sopa. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar todos os ingredientes do mundo e tem, né, para abarcar todas as ideias e colocar lá e dar para todo mundo comer. Só que, tipo assim, se eu faço uma sopa, se eu coloco camarão, tem gente que é alérgica a camarão. Minha irmã é alérgica a camarão, ela não pode, ela morre, tadinha, se ela comer, entendeu? Tem uma pessoa, se a gente colocar carne, tem uma pessoa que é vegetariana que não vai comer. Se eu colocar, tipo, macarrão, tem uma pessoa que é celíaca que não pode comer. Então, assim, a questão é, a gente vai fazer uma sopa de ideias e vai empurrar para todo mundo, ou a gente vai criar as nossas construções, a gente vai criar as nossas ideias, os nossos pontos de vista, e o desafio é, a gente consegue comer na mesma mesa, mesmo cada um comendo seu próprio prato? Porque eu não quero, tipo, sem eu estar aqui comendo meu prato, e tá assim, ai, que nojo do seu, ai, não quero nem ver, ai, Uhum. e não é assim, tipo assim, ai, não gostei, não gosto disso aqui, eu não gostei. Tipo assim, a gente está falando de coisas ofensivas. Dito, a Uhum. primeira vez que eu publicamente numa rede social falei que eu era cristã e que eu era feminista, nossa, você não faz ideia. Eu ouvi de gente que caminhava comigo, que caminhou comigo durante 4 anos, pessoas que eram queridas, assim, que me conheciam, não era um estranho, virando para mim e Uhum. falando assim: você é um lixo de pessoa, você é uma vergonha para o evangelho. Essas duas expressões nunca saíram da minha cabeça. É É claro que na horrível, né? hora eu fiquei muito mal e depois eu falei assim, gente, o que aconteceu com a gente que eu não consigo falar assim, nossa, Lilia, me fala aqui o que significa, vamos trocar uma Aham. ideia, porque assim, igual você Aham. falou, você fala tal coisa, as pessoas acham que você é comunista. Eu falo que eu sou feminista, as pessoas acham que eu sou, tipo assim, né, É. nossa, enforcadora de criança que não quer, tipo, né, tipo, sabe, é uma Aham. coisa assim. Por quê? Porque a gente não conhece os conceitos. Porque assim como o cristianismo tem um monte de cristianismos, como o feminismo Aham. tem um monte de feminismos, como, tipo, sabe, a esquerda, como você falou, tem um espectro inteiro. Só que Uhum. a gente quer o quê? A gente quer a comidinha pronta. A gente quer um miojo que Exatamente. fica pronto em 3 minutos, entendeu? Uhum. E aí, é muito mais fácil lidar com aquilo. E aí eu fico igual você falou, olha, essa aqui é a minha opinião. Mas espera aí. E aí hoje em dia a gente tem 7 bilhões de sociólogos, 7 bilhões de psicólogos, 7 bilhões de infectologistas no mundo, É. porque, tipo assim, É. porque todo mundo entende de tudo, entendeu? E aí, igual você falou, se eu falo assim, não, vamos conversar. Aí eu sou arrogante. Mas aí é papinho de socióloga. Mas aí é papinho de tipo, não, gente, vamos É. trocar uma ideia legal. Até porque eu nem sou isso tudo, não, então, nem. Essa crise do, pô, então só porque você estudou lá essa sua área aí, você quer forçar que eu creia assim, que eu. Não, né? Mas É. é embaçado. Agora, Lili, você usou essa metáfora que é muito legal, porque tem a questão de cozinhar também, né? Que é a arte, né? A arte de você Uhum. preparar
aquilo, de você temperar do teu jeito, né? Não tem tempero igual, pode botar os mesmos ingredientes, e aí na hora que dividir em panelas diferentes e cada um tempera o teu, a gente já vai dar dois Exatamente. pratos diferentes, né? Então, Sim. sim, essa questão também é muito importante, porque às vezes as pessoas trazem, usando a metáfora, né? Trazem a receita da mãe, né? Que para ela é sagrada. Não, minha mãe fazia assim. Um pão Tem de que ser queijo da minha assim. mãe. Tem que ser assim, porque minha mãe fez assim a vida toda e assim dá certo. E aí outra pessoa fala, cara, mas eu nasci em outro país, a gente faz de outro jeito e também dá certo. E às vezes não dá certo, mas a gente come e a gente gosta assim, ó. Né? Então, é difícil mesmo que a gente consiga ter esse diálogo afetuoso. E o que eu ia dizer é justamente como deve ser para as pessoas, para os nossos irmãos e irmãs que sofreram por décadas, né, com um discurso de ódio, né? Por exemplo, hoje a gente está Aqui, vendo, desculpa te cortar, mas está vai falando cair. que daqui 20 segundos vai cair. Então a gente desliga e volta. Você me chama? Sim, Gente, quem está aqui, nós vamos cair e fica aqui. voltar. Volta, Pri, Fabrício, volta todo mundo. Volta, volta, volta. Desliga aí, Lili, como é que é? Desliga aqui. Peraí que eu tô tentando. Vai dar 4 segundos, vai desligar sozinha, que eu não sei Tem que mexer nisso aqui. salvar, salva aí, hein?